ainda mais numa economia que vem de dificuldade, uma economia que um país saindo de uma recessão, e o estado do Rio de Janeiro é o mais afetado, até porque um estado que dependente muito do petróleo. Então, o que nós precisamos fazer, nós aqui, eu acho que pedir até às pessoas ali que têm um pouco de compreensão com essa casa, é ajudá-los. Então, nesse momento, meu comprometimento, essas informações que eu trago a Vossa Excelência, que além de ser um grande vereador, um amigo meu, é que vamos ajudá-lo o que for possível para equacionar o problema dos nossos companheiros. Então, Carlos, só para entender, compromisso do governo lançar o edital de comércio Serviço ambulante noturno em dezembro, não é janeiro, é dezembro, impreterivelmente e abrir a negociação sobre a questão do tabuleiro imediatamente, abrir as conversas e receber o Fábio, que eu acho que não é comissão, aí tem uma coisa simbólica, importante, o presidente da associação... Vou pedir a Vossa Excelência, e pedir a compreensão... Não escuto. Vereador, por favor, só um minutinho, por favor. Vou pedir a Vossa Excelência. Vereador Leonardo Jordano. Fala mais alto. Por favor, só um minutinho, por favor. Vou pedir a Vossa Excelência, que assim que termine seu pronunciamento, que vá das 7h30, enfim, e que logo em seguida, ou amanhã mesmo, traga o presidente associado deles, nós conversarmos e tentarmos dar uma diretriz. Então, olha só, pessoal, tem essa questão das agressões, vai tratar isso, mas é importante, são dois compromissos que eu quero marcar dois compromissos. Um compromisso que foi falado aqui, que vamos tratar a questão do vídeo da agressão já, mas eu só quero firmar o compromisso, que também é importante. Um compromisso, vereador Cal, líder do governo, o vereador está aqui portando o compromisso do governo, edital de regularização de comércio ambulante noturno, ainda em dezembro. Tabuleiro, reunião imediata com o Fábio e mais 2 pessoas de uma comissão que vocês vão definir para começar a tratar edital de regularização, regra e como é que vai fazer imediatamente, tá bom? Então isso é uma coisa. Agora a denúncia que vocês... Então, essa é a questão que eles estão colocando, Cal. Eu acho que essa primeira reunião, que tinha que acontecer, na minha opinião, já no dia de amanhã, então a minha proposta nessa reunião que pode acontecer já no dia de amanhã, porque qual é o meu problema aqui? Ele é vereador, ele não vai poder definir a atribuição de posicionamento da guarda, e com a confusão lá não vai sair um acordo agora, uma reunião agora, concorda comigo? Então a minha proposta fazer essa reunião que ele está propondo para o dia de amanhã, e tratar esses temas todos. Claro. Claro. A minha proposta pegar essa reunião que o Cal está falando e colocar ela para o dia de amanhã, porque aí a poeira vai baixar, a gente vai tratar os problemas e vai sentar para tratar tabuleiro. Tá? A minha proposta seria essa, não sei se está bom, é sensato? Claro. A proposta então, o vereador Cal vai ajudar nisso, amanhã vai ter uma reunião que ele vai cavar sobre tabuleiros. Nessa reunião vai estar o Fábio e vai estar 2 que vocês escolherem. Edital de comércio ambulante noturno, nós já estamos dando resposta. É ainda em dezembro, tá bom? Essas são as questões, tá? Oi, pois não, por favor. A delegacia está trancada. A 7h30 DP de Niterói nesse momento está trancada. E as pessoas estão lá dentro. E tem vídeo mostrando a agressão. Eu quero ver o vídeo. Eu quero pedir, presidente, igual a gente já fez, se tem o vídeo, eu quero mostrar ele na sessão. Oi. A denúncia que eu quero portar aqui a delegacia foi trancada, as pessoas tomaram gravata, spray de pimenta e foram agredidas lá dentro. Isso está acontecendo. É isso. Está marcado. Vai ter que ter. Então, presidente, para terminar, só para dizer aqui,
o que quer que tenha acontecido, nós vamos processar, brigar e fazer todo o processo disciplinar necessário em relação a quaisquer pessoas. Eu, particularmente, senhor presidente, vou me dirigir agora a 76DP e quero acompanhar lá também. E acho muito importante que os vereadores que desejarem façam isso também para verificar se a situação é essa mesmo relatada ou não. Muito obrigado, então, e estou indo para lá. Se tiver algum vídeo, alguma coisa desses relatos que estão aqui surgindo na galeria, eu queria ver. Ó, de fato, o vídeo é a porta da delegacia fechada, o coronel Chagas em uma gravata com o comerciante ambulante dentro da delegacia. Essa é Então, presidente, aqui ficou o registro, ficou registrado, e eu vou acompanhar lá agora, vou me juntar lá às pessoas para acompanhar. Eu vou lá agora. Então, presidente, está dado o recado, feita a denúncia e estou indo à 76DP acompanhar isso. Senhor presidente, se me permite, só para finalizar, que falando do plano diretor, a consciência tranquila que eu tenho com essa casa, de ter feito 12 audiências públicas, até a 11ª com a participação de mais de 1.107 que deram a presença. Muitos não queriam dar a presença, que parecia que estava dando o ok para o plano diretor, eles confundiram essa questão. A questão da ampla divulgação que foi feita, a questão da transparência, em todas as audiências, todas elas contaram com a discussão do governo, da Câmara e da população. Vejo com olhos que acredita que essa liminar pode e deve ser cassada para seguir o curso do plano diretor e essa casa finalizar o seu trabalho para que seja iniciado com os prazos que estão dentro do plano diretor, as outras discussões que nós temos que fazer com a sociedade civil e com a população de Niterói. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Apenas para responder tanto aos apontamentos feitos pelo vereador Pipico e pelo vereador Atratino. Na verdade, não houve, primeiramente respondendo ao vereador Atratino, confusão nenhuma entre PUR e plano diretor. Na verdade, a questão de delimitação da construção, gabarito, tudo mais, nós sabemos que ela é do âmbito do PUR, da Lei de Ocupação de Uso e Ocupação de Solos. Mas o plano diretor, de acordo com a cidade, ele deverá, no artigo 42 fala, o plano diretor deverá conter no mínimo, aí fala as disposições. E o artigo 28, aí fala o artigo 28,
E o artigo 28 diz: o plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do quociente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. E o parágrafo terceiro, o plano diretor definirá os limites máximos a serem atingidos pelos quocientes, e continua. Enfim, esse é um quesito mínimo e indispensável para o plano diretor. E não tem. O nosso plano diretor tem quociente mínimo e básico, mas não o quociente máximo, que estabeleceria um limite para a construção. E isso poderia, com certeza, prejudicar a nossa cidade com um crescimento desordenado. E agora, na questão que foi abordada pelo vereador Pipico, uma pena que ele não esteja aqui, em que ele disse que eu deveria ter participado mais das audiências. Foram quantas audiências? 13, né? 12. Eu estive em 5 audiências presencialmente. Eu, vereador Carlos Jordi. Mas, obviamente, que nem todas as audiências nós podemos estar. Muitas vezes nós mandamos nossa assessoria. Minha assessoria, o meu mandato esteve presente em todas as audiências. Minha assessoria é muito competente, pessoas que entendem muito de todas as questões que foram abordadas ali. A Cecília é uma advogada que é da região oceânica, mas das regiões mais afetadas por isso tudo, esteve lá presente, sempre me trazia todas as informações. Então não tem ninguém aqui brincando não, de que não estava presente, não estava... Eu apenas não jogo para a plateia, eu não jogo para a plateia não. Eu avalio se há irregularidades, se há vícios, e me debruço sobre os projetos de leis, os projetos da casa e projetos do executivo, para que a gente possa estar pautado pela legalidade e não por achismos e aceitando qualquer coisa que venha para essa casa. E aqui ele até falou, o vereador Pipico, que se surpreende com o SECROM, que o Gonzalo esteve presente. Não, ele esteve presente sim nas audiências promovidas pela casa, mas é fato que ele não esteve nas audiências que o executivo alega que existiram. Não teve, porque o SECROM mesmo fez uma representação que está aqui em minhas mãos, dizendo que não, considerando que não houve debate às audiências públicas, não responderam questionamentos levantados em desobediência à Lei 10.257, Estatuto da Cidade, de 10 de julho, no processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização. Então, isso aqui demonstra que o SECROM não estava presente. E se ele disse que se surpreende, então questione o Gonzalo, porque ele mesmo falou: eu quero ver que provar que eu estive presente nessas audiências, nesse debate, porque não houve. Houve por parte do Legislativo, muito acertadamente, houve nossas audiências aqui que foram bem conduzidas, mas não houve por parte do Executivo na elaboração do plano diretor. E é nesse ponto que a população ela deve participar sim na condução do plano diretor, na elaboração do plano diretor. Então, ficam aqui as minhas considerações, mais uma vez dizendo que o nosso plano diretor não tem um quociente máximo, que é um quesito mínimo indispensável para que a gente possa ter uma cidade que vai estar pautada num crescimento ordenado e respeitando o meio ambiente. Obrigado. Projeto Decreto Legislativo número 108 concede o diploma de personagem de samba ao senhor Altair Veloso. Concede da mesma forma ao Caio Alex Gonze e senhor Moacir Minas Martins. Projeto Decreto Legislativo 69/2017, de autoria do vereador Paulo Bagueira, que concede o diploma de personalidade de samba, Carlos Magaldi, à senhora Ana Carolina Freire, o pessoal do gabinete para trazer as emendas para cá, por favor. A Nádia Pereira, a Marcelo Calil, pequeno expediente, vereador inscrito, vereador Paulo Eduardo Gomes. Quem? Léo foi lá para fora com o pessoal. Eu estou precisando sair. Eu tô com Bom, nesse momento... Caô.
não era isso que eu gostaria de tratar, eu vou tratar de outro assunto. Peço, inclusive, que a assessoria do gabinete retorne ao plenário com o conjunto de documentos que estavam aqui na minha mesa, que foram levados quando eu me dirigi à delegacia. Gostaria que, não sei quem levou, acho que foi Cíntia, gostaria que a assessoria do gabinete retornasse ao plenário com os documentos que foram levados aqui quando eu saí. Vereador Paulo, pediu ao vereador Carlos assumir a presidência algum instante. Pois não, vereador, continue, por gentileza. Falar com o presidente. Ah, pois não. Pira, você não falou comigo hoje, pediu a bênção, por quê? O Renato Carrelo nem a bênção me falou, sobre Deus só Paulo Henrique me abraçou hoje. Bom, eu gostaria de ler, infelizmente, para um plenário vazio. É um plenário vazio de população e de alguns vereadores. João Gustavo está na delegacia, Talíria está na delegacia, Leonardo Jordão está na delegacia, Pipico estava na delegacia. Queria registrar a presença do secretário Beto da Pipa. Portanto, não, pois é, mas eles estão lá exatamente como eu, desviados pela fé que aconteceu. E eu gostaria de comentar por que, na minha opinião, certas coisas acontecem. E aí, dialogando com você mesmo, porque na hora que a gente deixa de agir, a gente possibilita que situações de conflito desse tipo aconteçam. E os camelões não são bandidos. Percebe o que eu estou tratando? São trabalhadores. E a gente tem que tratá-los enquanto tal. A lei 2.624, eu já era vereador aqui, não me lembro quem já era, eu acho que Renato era, 2008 você era, Cal era com certeza, Macedo. A lei 2.624, de 29 de dezembro de 2008, publicada no dia 30 de dezembro de 2008, instituiu o novo Código de Postura do município de Niterói e dava outras providências. Vou selecionar o artigo que me convém selecionar. É seleção mesmo. Porque a partir, Fafá, da seleção, nós podemos discutir por que coisas desse tipo continuam acontecendo em Niterói. Essa violência contra os trabalhadores. O título 12, é claro, do comércio ambulante. Do comércio ambulante, eu estou falando de uma lei. Não estou dando opinião, estou falando de uma lei de 2008, portanto uma lei que tem 9 anos de idade, caminhando para 9 anos de idade. E o título 12 dessa lei, e essa discussão na época foi conduzida por mim e pelo Macedo, eu na CCJ, Macedo na Comissão de Finanças e Orçamento, discutindo com a Fazenda. O artigo 358 diz o seguinte: comércio ambulante é atividade profissional temporária exercida por pessoa física em logradouro público ou não, na forma, e vem um detalhe, é o vácuo legal, na forma e condições definidas aonde? Na legislação própria. Vocês perceberam o que está escrito? Nas condições a serem definidas na legislação própria. Significa, uma legislação própria deveria ter sido feita a partir de dezembro de 2008. Eu vou reler o artigo com toda calma para que as pessoas possam perceber. Comércio ambulante é a atividade profissional temporária exercida por pessoa física em logradouro público ou não, na forma e condições definidas na legislação própria, individualmente, sem estabelecimento, instalações ou localização fixa. Está claro, Paulo Henrique? Código de postura do município, que nós aprovamos em 2008.
Onde está a regularização e a regulamentação para que esses meninos não sejam caçados, tal qual bandidos? Onde está? Líder do governo, vai lá cobrar. Porque 2008 não era Rodrigo. 2008 era Godofredo. Final do governo Godofredo. Aprovamos essa mensagem executiva encaminhada a nós pelo prefeito Godofredo Pinto. Sucedeu o Godofredo Pinto, Jorge Roberto, que não está nem aí para o trabalhador, cá entre nós. Mas o governo que venha do Partido dos Trabalhadores, independentemente do que pensemos do Partido dos Trabalhadores nos dias de hoje, não poderia deixar esta regulamentação com esse vazio legal. Vazio legal. Porque não tem o que ampara legalmente a atividade. Mas está no código. Está no código. Parágrafo único. Comerciante ambulante ou camelô. Está escrito, ou camelô. Portanto, nós temos um instrumento legal da cidade que dá nome a esse indivíduo que está na rua. Camelô. Não é bandido, é camelô. Está escrito na lei. É a pessoa física que exerce essa atividade profissional por sua conta e risco. Por sua conta e risco. Pode ter lucro, pode vender, pode não vender, mas se tiver sucesso em vender, levará para casa o sustento da sua família, sem estar nas esquinas, às espreitas, com uma faca na mão, agredindo pessoas e matando pessoas. Essa é a discussão que a gente tem que fazer. No ambiente de exagerada, para o nosso gosto, o gosto da maioria de nós, da chamada economia informal. Ou a gente desconhece isso? Existe camelô em todo lugar do mundo. Londres tem camelô. A diferença é que camelô em Londres speak English e camelô no Brasil fala português, com sotaque, com erro de gramática ou não. Mas tem camelô em Paris. En Paris, il parle français. Aí fica mais nobre porque o camelô francês fala francês. O camelô inglês, londrino, fala inglês. Mas ambos são camelôs. Com ou sem emprego de tabuleiro ou outro apetrecho permitido neste código ou legislação complementar. Apregoando suas mercadorias, subordinam-se os comerciantes ambulantes ou camelôs às disposições desse código, além das legislações específicas. Muito bem. Um outro aspecto do mesmo código, Macedo, e aí tributário, trata da taxa de autorização para exercício de atividades econômicas, TASE, também foi objeto de análise na comissão que você presidia, e na comissão que eu presidia, de Comissão de Constituição e Justiça, nessa época, taxa de autorização para exercício de atividades econômicas em caráter eventual ou ambulante. Então o código de postura fala dos camelôs. O código tributário fala da taxa. E o que o governo deixou de fazer? Deixou de regulamentar. E aí, nós chegamos, depois de muitos anos com vazio legal, a uma situação em que, infelizmente, alguns vereadores estavam brigando com o Macedo, para variar, mais uma fraterna briga. Isso aqui é casa do povo, cara. Eu não posso ficar reclamando do povo vir para cá e protestar. Porque qual é o lugar que eles vão protestar? Se estão esperando uma regulamentação há anos, e a regulamentação não é encaminhada pelo prefeito, aí eu criminalizo, digo que são bagunceiros, estão impedindo o vereador de discursar. Por que a gente não resolveu o problema de regulamentar essa profissão? E aí foi isso que a Thalíria comentou. Eu participei só de uma, Macedo. Thalíria, pelo que eu soube, participou de umas 3 reuniões com o Gilson. Agora, tem disputas na sociedade? Tem. CDL não gosta de camelô. CDL alega, não só o CDL, como sim de lojas, e com razão,
na visão deles, porque a sociedade é uma sociedade de conflito. E é um conflito que eu chamo um conflito de classe. Apesar de muita gente achar que esse conceito não existe. Você tem um conflito de classe. CDL acha que o comerciante ambulante retira parte do seu ganho. Retira. Cindy Lojas acha a mesma coisa? Acha também. Só que só tem um jeito de se enfrentar um problema colocado. É não fugindo dele, Macedo. Não tem saída. Se eu vejo que o problema está colocado na cidade há anos e eu não enfrento, eu fujo dele, eu estou mantendo as condições para o conflito permanente. Bom, qual é o problema de hoje? Nós assistimos recentemente uma disputa entre Barcas, CCR Barcas, e Prefeitura de Niterói. CCR Barcas promoveu uma expansão das suas instalações físicas e, em vez de ampliar os espaços e o saguão, o nome daquilo, para mais passageiros serem abrigados com conforto, fez um shopping. Que a prefeitura, várias vezes, por intervenções do próprio secretário Renato Barandier, declarou que aquele shopping não tinha autorização para funcionar, mas está inaugurado. A Secretaria da Ordem Pública tem alguma ação a promover em relação aos empresários, pequenos empresários, que estão instalados sem autorização da prefeitura naquele espaço de Barcas? Tem ou não tem, líder Cal? Porque o Renato Barandier, secretário de urbanismo, em mais de uma oportunidade, disse que aquele shopping não estava autorizado. Só que os caras estão funcionando na marra, sabe por quê? Vereador, para eles funcionarem tem que ter, que eu entendo da minha santa ignorância, pelo menos o alvará. Tem que ter o alvará de funcionamento. Não, a sua ignorância é santa. Não, mas Vossa Excelência, tem que nesse ter, caso, tem tem que ter, razão. tem que ter o alvará de Mas funcionamento. não tem alvará, estão funcionando então mesmo não pode, assim. então não pode funcionar. Mas não pode, mas por que o Gilson Chagas não vai lá e enquadra? Ah, porque eles não são pobres. Eu não estou dizendo que o Gilson Chagas tem que estar no shopping e bater em empresário lá. Não é essa a discussão. O que eu estou dizendo é que o governo tem uma leitura de 2 pesos e 2 medidas. Para aqueles que têm uma organização por trás e é hipersuficiente, eu tenho um trato. Para aqueles que são hipossuficientes na sociedade, eu tenho outro trato. E aí, depois de várias reuniões, Cal, e esse é o problema que está instalado lá na 76ª Delegacia, depois de várias reuniões, quando os camaradas em protesto resolvem fazer uma manifestação na rua, são reprimidos. Pessoal, eu fui lá ainda há pouco e voltei porque eu tenho outro assunto para tratar. Encaminhei uma proposta que aparentemente vai ser seguida. O Gilson está lá, vai fazer o depoimento dele. Os ambulantes vão fazer o depoimento dele. E depois nós vamos tratar desse assunto politicamente com o alcaide. Porque os vídeos gravados pelos camelôs, e camelô é um nome que está na própria lei. O vídeo gravado pelos camelôs mostra atitudes do Gilson Chagas indefensáveis. Indefensáveis. Entre elas, dando uma gravata no camelô. Nós não compramos gás de pimenta para a guarda municipal para usar contra trabalhadores. Se a gente não souber identificar quem é bandido e quem é trabalhador, nós estamos lascados. É uma sociedade de barbárie. Não dá para compatibilizar. E aí, tem relatos do tipo: 2 meninos dos ambulantes estavam dentro de uma viatura da guarda municipal, circulando por Icaraí. E a mãe do menino desesperada: para onde levaram o meu filho? Gilson tem que fazer esse papel? Não é esse papel que a gente espera do secretário da Ordem Pública. Está se apequenando no seu papel.
É indefensável. Eu, Pipico, Talíria, Leonardo e agora o João, que deve ter chegado lá, estamos assistindo os vídeos das atitudes. Está um monte de gente na delegacia de polícia com gás de pimenta no rosto. Não dá para bancar isso. Agora eu acho que tem uma atitude consequente da casa. Vieira, Paulo Velasco, Cal, Renato, Jordi e os poucos vereadores que estão, nós temos que forçar a barra para o governo para regulamentar isso, cara. Porque se você não tem regulamentação, o cara está proscrito. Apesar de ter uma lei que sustenta a atividade profissional e está Vereador, classificada. Vossa Excelência acho que não estava aqui, quando eu fiz um contato com o governo e obtive a seguinte informação. Eu acho que Vossa Excelência não estava aqui quando o Leonardo Giordano... Mas você leu quando é o código que fala da regulamentação, Sim. não sei? Eles me disseram o seguinte... 2008, tem 9 anos. Que o edital de serviços noturnos será liberado agora no mês de dezembro, impreterivelmente. E que eu pedi junto ao vereador Leonardo que fizéssemos uma comissão com o presidente, mais 2 rapazes do movimento, que logo amanhã fizéssemos uma reunião para nós, aqui da Câmara, junto com a comissão pertinente, para ou avançarmos na negociação ou retornarmos à negociação. Então, Vossa Excelência não estava aqui, só queria dizer a Vossa Excelência que foi esse avanço que eu consegui, nesse ato que teve aqui, que Vossa Excelência foi a 7h30. Bem, calma, mas olha só. O que não dá para a gente fingir que não está vendo é que tem um código, tanto tributário, que fala da taxa, quanto o código de postura, que fala da convivência da sociedade de Niterói com comerciantes ambulantes, camelôs. Essa legislação tem exatos, a completar agora em dezembro, 9 anos. E aí, quando as massas de trabalhadores se rebelam, porrada. Não acha que eles esperaram muito não, pessoal? Ou eu estou de brincadeira, eu estou exagerando, é porque eu sou do pessoal. Eu sou um cara radical, eu sou comunista, eu sou anarquista, eu sou bagunceiro. Não, é 9 anos, vai completar em dezembro a legislação que diz que uma regulamentação ia ser feita pelo governo. Ora bolas, do Jorge Roberto Marcos André, eu não esperava nada. Mas Rodrigo entrou em 2012, se elegeu em 2012, entrou em 2013. O Partido dos Trabalhadores ainda tem trabalhadores no seu nome. O que é isso? Quando eu ajudei a fundar o PT, estava lá escrito, entre o patrão, qualquer que seja ele, ou o governo, de um lado, e trabalhador do outro, o lado do petista era do lado dos trabalhadores. Mesmo que os trabalhadores tenham se cedido, mesmo que os trabalhadores tenham exagerado no seu protesto, mesmo que eles tenham se cedido, o lugar de um petista lá de trás, fundado lá na década passada. O lugar do petista, fundado no século passado, inclusive. O lugar do petista era do lado do trabalhador. Bom, feito isso, eu vou pedir a tolerância e a paciência do presidente para tratar de algo... Tudo isso aí? Não vou ler não. Tratar de algo chamado Plano Diretor de Niterói. E é bom que o Jordi, que vai fazer uma bela edição a partir desse troço, faz direito, porque se você mentir, eu vou fazer uma contra você. Pois é, então não minta. Não minta. Primeiro, Jordi, e eu estou desde o primeiro momento doido para falar que eu estava do seu lado, do seu direito de fazer o que você fez. Ao contrário do que pensam uma boa parte dos vereadores a quem você bajula, porque quer que eles estejam do seu lado. Eu sou daqueles que acham que todos os vereadores têm o direito e o dever. Espera a parte mais um pouquinho lá na frente. Espera um pouquinho. Todo e qualquer vereador, no exercício pleno do seu mandato, tem o direito e o dever de usar de todos os instrumentos ao seu alcance para reclamar de algo que julga pertinente reclamar. Então, a primeira premissa. Inclusive, quando isso chegou ao conhecimento da casa, uma das primeiras coisas que eu falei na reunião que tive, olha, não estou fazendo reunião aqui contra Jordi.
Estou fazendo uma reunião para discutir no mérito e no conteúdo um assunto chamado plano diretor. E porque antes de... Espera um pouquinho, tenha paciência para fazer uma parte. Pelo seguinte, Jordi, eu acho que você pode até ter sido estimulado e induzido a fazer o que você fez com base em estudos de uma pessoa muito inteligente e competente, que eu conheço bem antes de você parar de usar fralda. Tem tempo, hein? Não, conheço e gosto da pessoa, primeira coisa. Porque também não tem nada de, o Jorge Martins é um demônio, e o Jorge Martins não vai... Não tem nada disso. O Jorge Martins é um técnico que em vários momentos da história dessa casa participou sustentando e ajudando a elaboração de propostas para a melhoria da qualidade de vida da população de Niterói. Você nem pegou o Petersen vivo. Petersen foi vereador dessa casa, morreu em 1998, portanto, olha quanto tempo tem, já vai fazer 20 anos. E o Jorge Martins já ajudava o Petersen na análise, como fez junto ao Bruno, na CPI dos ônibus, já ajudava na análise e subsídio aos vereadores dessa casa, em particular, o meu companheiro João Batista Petersen, lá nos idos de 96, 97 e 98. Então não estamos falando de um inconsequente, não é isso. Estamos falando de alguém que se dedica, com seu referencial de pensar, à análise dos problemas da cidade e na proposição de saídas para a cidade. Não sei o que levou, e aí não foi comigo que houve trato, não sei o que levou, todo mundo já sabe que o Bruno Lessa sabia antecipadamente que não teria votação hoje, e portanto cedeu a uma imposição do partido dele de estar em Brasília para discutir coisas do partido dele. Ele está lá. Se a votação fosse hoje, provavelmente ele ficaria aqui. Eu não sei o que o Bruno conversou com o Jorge Martins, que levou o Jorge Martins a elaborar com seus estagiários, e isso é muito comum na academia, um estudo em relação ao qual eu concordo com vários elementos, mas que, por razões que não me cabe explicar, não foram levados em consideração pelos dois coordenadores do processo em nome de todos os vereadores. Quem tem que explicar isso é a Tratino e quem tem que explicar é Bruno. Eu tenho a minha leitura, eu tenho a minha análise. Eu acho que vários dos elementos apontados no estudo do Jorge Martins, que serviu de base para a sua ação, eles podem ser perfeitamente supridos nas fases posteriores. Essa é uma outra discussão e aí entra a nossa diferença. Qual é a nossa diferença? Jordi, seja você mesmo. Não invente artifícios para você ganhar voto, para você fazer, etc. Por quê? Você postou algo que não me atinge pelas mentiras ou distorções que você coloca. Você fez um vídeo em que você diz que o vereador Paulo Eduardo e o PSOL finge que tem oposição ao governo, finge que critica, seleciona várias passagens das minhas intervenções em audiência pública, a maior parte delas você nem assistiu. Quem assistiu foi alguém cujo nome chama-se, eu nem vou falar, começa com C, depois tem Si, depois tem Lia. Eu sei que estava lá. Várias vezes conversamos, ficamos juntos, discutimos, etc. Esse não é o problema. O problema é que a interpretação que você faz das atitudes do PSOL são absolutamente equivocadas e feitas por alguém que, talvez pela pouca idade, não saiba da história desse militante. Hoje é muito fácil, no ambiente democrático, a gente bradar viva Bolsonaro, ninguém vai preso por gritar, apesar de eu achar uma maluquice. Assim como gritar viva Lula, volta Lula. Cada um tem o direito de dizer o que quiser. Nós estamos vivendo num ambiente de democracia. Só que aquilo que você diz que é um acordo do PSOL com o governo está refletido nesta quantidade enorme de emendas que refletem exatamente
aquilo que nós temos de contradição com a proposta do governo. Você está certo. A proposta do governo tem vários problemas. Você está certo quando diz que o pessoal, em particular o Paulo Eduardo, fez várias críticas. Você, inclusive, selecionou no seu vídeo montagem o fato de eu dizer na frente dos representantes da ADEME, meus colegas da engenharia. Eu não sou da Polícia Federal, eu não sou da medicina, eu sou da engenharia, formado na Universidade Federal Fluminense, engenharia e matemática, os cursos que eu fiz. E eu digo para alguns dos meus amigos da construção civil, que eles não bulam lei nenhuma. Você ouviu eu falando isso, tanto é que alguém selecionou para você, ou você selecionou e colocou no vídeo. A construção civil de Niterói não bula lei nenhuma, ela faz pior. Ela sobe pelo elevador privativo do prefeito de plantão, qualquer que seja ele, e faz as leis do jeito que eles querem. E, portanto, quando nós discutimos um plano diretor, nós estamos disputando e discutindo, ao discutirmos, nós estamos disputando uma visão de cidade. Qual é a visão da cidade, Carlos Jordi? Qual é a visão da cidade que os empresários de ônibus têm e que os empresários da construção civil têm? Diferente da minha. Eles querem uma cidade com a manutenção caótica do sistema de transporte coletivo das pessoas, mantido às custas de propina, como a gente vê agora na FETransport. E a situação retratada na Alerj não é diferente daqui, não. Pode ser que esteja diferente hoje, mas não foram poucos os casos no passado de indícios de mesada de empresários de ônibus para manter o status quo. PTC era vivo quando, em 97, expirava a concessão das empresas de ônibus em Niterói. Já havia uma lei federal que estabelecia que concessões de serviços públicos seriam praticadas a partir de licitação. 97. Jorge Roberto, e até hoje não me processaram, Jorge Roberto, coordenado pelo Hamilton Pitanga, receberam uma boa grana para renovar as concessões de ônibus em Niterói por 15 anos. 1997 mais 5 dá 2002, mais 10, 2012. Por isso é que Jorge Roberto fez uma licitação em 2012, porque os 15 anos concedidos à base da propina e sem licitação, foi feito de que maneira? Por isso é que nós temos um sistema caótico, com 800 ônibus municipais para carregar 70 milhões de pessoas, quando nós poderíamos, se seguíssemos o que foi proposto por João Sampaio, por Godofredo e por Jorge, na atualização do plano Lerner, nós poderíamos ter o transporte de 70 milhões de pessoas em Niterói com 250 ônibus, salvando muito mais espaço na apertada calha e malha viária da cidade de Niterói. Nada disso foi feito, porque os empresários não querem, porque o João Dangá não abre mão de ter uma linha que não tem ponto inicial e final, que circula entre Fonseca e Caraí Centro, indo e vindo, sem parar de ter passageiro entrando ou saindo. Não quer abrir mão. É a linha mais rica de Niterói, mais rica inclusive do que aquelas que disputam nos corredores da região oceânica a disputa dos passageiros. As empresas de ônibus de Niterói transportam, Fafá, 70 milhões de pessoas por ano, sabe? Oferecendo quantos lugares? 270 milhões de lugares. É por isso que quando a gente olha na rua, a capacidade e a ocupação média dos ônibus, em todos os horários, é menor do que 1/3. Por quê? Porque ao ter um sistema concorrencial nos corredores, eu fico catando a tapa passageiro e não tem um sistema eficiente e eficaz, tal qual proposto preliminarmente por João Sampaio lá atrás, que deixou pronto em 96 para Jorge fazer a licitação, e Jorge não fez, renovou por 15 anos. Que Godofredo fez o PDDT e não saiu do papel, e que Jorge Roberto atualizou com Lerner o processo. Então nada disso aconteceu. Ora, eu disse nas audiências algo que você talvez tivesse saído e não tenha ouvido direito. Eu disse que o plano diretor, uma vez aprovado, isso não tira em absolutamente nada
alguns dos questionamentos que se fez na fase do Executivo. Acho que você está coberto de razão no Executivo. Não teve, além de audiências de diagnóstico, que aí é uma análise da Fundação sobre a cidade, não teve nenhuma audiência pública que mostrasse ao povo de Niterói, no Conselho de Política Urbana, que mostrasse o quê? Que mostrasse o plano diretor que seria encaminhado para a gente. Você está correto. O problema, entretanto, é que quando ele chega aqui, por pressão da sociedade civil organizada, nós queríamos 16 audiências públicas. Foram feitas 12. Cecília acompanhou todas elas, em que nós colocamos todas as coisas. E eu disse em várias das audiências o seguinte: o plano diretor, uma vez aprovado, não vai mudar nada daquelas agressões que nós conhecemos na cidade. Disse isso várias vezes. Inclusive, acho que numa das partes do vídeo que você selecionou está lá escrito. Não vai mudar. Por que não vai mudar? Porque os parâmetros que definiram a autorização da prefeitura para fazer o Mundial em Santa Rosa estão no plano urbanístico. Eu não mudo com o plano diretor. A menos que esta Câmara tivesse mais do que os vereadores que querem fazer alguma coisa diferente, que não é o caso. O Cal, por exemplo, é o líder do governo, não foi nenhuma audiência pública, mas vai conduzir pelo voto sim. Porque o plano é maravilhoso. Ele não precisa ter ido a audiência pública nenhuma. Ele não precisa nem ter ouvido o que o pessoal da Ilha da Conceição pensa no plano diretor. Ele não foi a reunião nenhuma, mas ele sabe qual é a orientação de voto que ele vai dar no dia da votação. Você não sabe a orientação de voto que eu vou dar no dia da votação. Vai depender da quantidade de emendas que a gente aprovar. Que visam, mesmo que não sanando alguns dos vícios apontados por você, nos permitirão fazer uma disputa honesta e sincera por um plano diretor da cidade que eu sonho e idealizo. Então, quando você diz, e eu vou conceder uma parte para a gente poder continuar pensando alto, quando você diz que nós fizemos acordo com o pessoal, cresça e apareça, cara. Cresça e apareça. Eu fiz acordo com o governo. De onde você tira isso? Você está... Renato, finge que você não está ouvindo. Finge que você não está ouvindo. Você pegou um baseado? Cara, de onde você tira da cabeça que eu tenho um acordo com o governo? Não tem acordo com o governo, cara. Vereador, me permite uma parte? Claro, vou dar daqui a pouco, mas é a provocação. Não, tá senão você não mais, pega o eu tenho que embalo. responder. Não, o Cal tem paciência. O Cal tem paciência. Eu vou, não tem, Cal? a sessão até às 20 horas, eu estou aguardando, estou naturalmente... Então, na verdade, o que te leva a dizer que nós estamos trocando os ex por silêncio? Que nós fizemos acordos com o governo. Não se faz acordo com o governo e se dedica ao contrário do seu gabinete. Você poderia pegar o estudo do Jorge Martins e fazer várias emendas. No sistema, eu não vou pedir para não comprometer a Rúbia, mas eu poderia, no plenário, na frente de todo mundo, perguntar quantas emendas o gabinete do vereador Jordi colocou no plano. Olha quantas emendas, e não estão todas aqui, o pessoal está colocando para disputar com o governo o plano que eles querem contra o plano que nós queremos. E nós temos várias coisas em comum em relação ao que queremos, pelo menos eu e Cecília, porque nós estávamos juntos nessas audiências. Cecília te ajuda, né, a pensar mais ou menos parecido comigo em algumas ocasiões ou não? Pois é, mas em vários momentos das audiências públicas Vossa a gente Excelência concordou. Então, Vossa Excelência e o Jordi estão em comum em algumas emendas? Eu só quero saber e pedir encarecidamente, a menos que eu tenha que gastar tempo fazendo edição de vídeo. Tá? Não faça isso. Dizer que eu tenho acordo com o governo, tem um monte de emenda. Eu participei da discussão de plano urbanístico regional da Praia da Bahia. Eu saí da votação do plano da região oceânica porque Conte Bittencourt cercou a Câmara com PM para o povo não entrar, como alguns vereadores têm intenção de fazer de vez em quando. Não, o povo lá do lado de fora. O povo só pode vir para aqui para bater palma para mim. Não acredito nisso. Eu acho que a gente tem que enfrentar o povo quando ele faz o que ele fez hoje, protestando, tendo a calma que o Bagueira normalmente tem, deixa o cara se manifestar, etc., cala a boca, etc. Por que eu acho que nós temos uma luta que não é exatamente afocada por você? Apesar de reconhecer de verdade, isso é sincero, o direito de você fazer. Eu tenho uma diferença violenta com o governo em relação
a concepção geral desse plano diretor, por isso que a gente está fazendo um monte de emenda. Qual é a concepção? Eu acho que nós tínhamos que sim que limitar o tamanho que a cidade que a gente quer. Eu acho que a gente tinha que elaborar estudos, Jordi, para responder uma pergunta simples. A cidade de Niterói continuará sendo uma cidade garantidora de qualidade de vida para 800 mil habitantes? Essa é uma pergunta a ser feita. Ela terá água para 800 mil habitantes? Ela terá tratamento de esgoto para 800 mil habitantes? Ela terá mobilidade urbana para 800 mil habitantes? Então, na realidade, se nós pudéssemos, mas nós não somos governo, Jordi. Essa é a disputa com o governo. Eles têm uma visão, e a visão deles é empurrar com a barriga, por isso as emendas, empurrar com a barriga para a nova lei de uso e ocupação do solo, a definição de parâmetros. Sabe por quê? Porque os parâmetros em todos os bairros da Bahia já estão definidos no PUR, que é velho, caducou, mas ainda está valendo. O plano urbanístico da região oceânica, que é velho, de 2002 e já caducou em 2007. Está caducando, levou 17 anos, já caducou. O plano da região norte, incluindo Fonseca, etc., já caducou. O único plano urbanístico, e nós perdemos, no final do ano passado, foi o plano urbanístico de Pendutiba, que estabeleceu parâmetros ao longo dos corredores viários para pagar os empréstimos da cidade de Niterói. Obrigado pela seleção que você fez no vídeo, para pagar com IPTUs do adensamento ao longo dos corredores. É isso que o governo vai fazer. Esses empréstimos da região oceânica não são pagáveis. Uma vez superada a carência, a população de Niterói vai ter problemas seríssimos de fluxo de caixa, porque nós não vamos ter os recursos, a não ser com o adensamento da cidade. E que as vendas de apartamento não sejam apenas feitas, porque o que está tendo de baixa liquidez no mercado para venda de apartamento não está no gibi. Aliás, o Plínio Serpa Pinto, Paulo Henrique, já nem está mais